meu pai tentou me forçar a dar minha casa para minha irmã queridinha por causa dos filhos dela. Então, fiz um movimento que os deixou exatamente com o que mereciam. Eu, um homem de 32 anos, nunca pensei que estaria compartilhando esse caos de situação no Reddit. Mas aqui estou eu, ainda tremendo de raiva enquanto digito isso. Primeiro, deixa eu pintar um quadro da minha vida. Nos últimos 10 anos, venho trabalhando como técnico veterinário em um dos hospitais veterinários mais movimentados da cidade. Não é exatamente uma mina de ouro. Eu ganho cerca de 65 mil dólares por ano, mas amo absolutamente o que faço. Tem algo especial em ajudar animais doentes a melhorarem, mesmo que isso signifique levar arranhões, mordidas e ficar coberto de diversos fluidos corporais diariamente. Além disso, a expressão no rosto de um dono quando você salva o pet deles, isso vale mais que qualquer salário de 6 dígitos em tecnologia, se quer saber. Mas, cara, economizar para comprar uma casa com salário de técnico veterinário foi um desafio completamente diferente. Desde os 22 anos, venho vivendo como um estudante universitário, tentando realizar esse sonho. Dividi um apartamento apertado com mais 3 caras, um dos quais com certeza tocava algum tipo de negócio ilegal de importação de queijos no quarto dele. Nem pergunte, o cheiro ainda me persegue. Eu dirigia um Honda Civic antigo que fazia sons que tenho certeza que nenhum carro deveria fazer e vivia com as refeições mais baratas que dava para imaginar. Se tinha promoção de miojo ou burritos congelados, eu estava lá. Enquanto isso, minha irmã Sara, uma mulher de 35 anos, por onde começo com a Sara? Imagine todas as influenciadoras mimadas do Instagram que você já viu. Multiplique por 10. Adicione 3 filhos de 3 pais diferentes e você estará quase lá. Ela tem esse lance de marca pessoal. Entra em todo o esquema de pirâmide que aparece e ainda convence nossos pais a investirem. Os filhos dela têm 8, 5 e 2 anos. São crianças fofas, não me leve a mal, mas ela os usa como acessórios para o Instagram. Está sempre postando fotos montadas deles com roupas combinando de grife e legendas como "Mamãe abençoada criando minha tribo", enquanto ao mesmo tempo os larga com nossos pais para poder ir às reuniões de negócios, também conhecidas como happy hours, com outras chefes de marketing multinível. O mais absurdo, ela não tem um emprego de verdade desde que largou o trabalho de hostess no Applebee's no ensino médio, porque, segundo ela, o uniforme não combinava com a estética dela. Mas, de alguma forma, ela sempre tem o iPhone mais recente, um armário cheio de bolsas de grife e faz essas viagens de negócios luxuosas para Cancún. Como? 2 palavras: nossos pais, especialmente o papai. Cara, o jeito que ele trata a Sara comparado a mim, parece que nem somos da mesma família. Crescendo, se eu precisava de um tênis novo para a escola, era dinheiro não dá em árvore, filho. Mas se a Sara precisava de um MacBook novo porque o dela era do ano passado, o cartão de crédito do papai aparecia mais rápido do que você consegue dizer princesinha do papai. Tentei não deixar isso me afetar muito ao longo dos anos. Estava construindo minha própria vida, seguindo o meu caminho. Claro, morar com colegas de quarto aos 28 anos, enquanto a Sara vivia de graça na casa de hóspedes dos nossos pais, não era o ideal. Mas eu tinha um plano. Cada dólar extra que eu ganhava fazendo plantões noturnos de emergência ou pegando mais horas ia direto para o fundo da minha casa, enquanto a Sara torrava dinheiro em esquemas de criptomoedas recomendados pelo namorado da vez. Eu estava aprendendo tudo o que podia sobre hipotecas, impostos, sobre propriedade e manutenção de casas. Finalmente, depois de quase 10 anos economizando, vivendo como um monge e trabalhando mais horas extras do que consigo contar, consegui. Encontrei uma casa térrea aconchegante, com 3 quartos, num bairro decente, nada luxuoso, e com certeza precisava de alguns cuidados. Tinha um carpete esquisito no banheiro, que provavelmente é mais velho que eu, e o antigo dono tinha umas ideias bem questionáveis sobre decoração. Quem pinta uma cozinha de laranja neon?
mas estava dentro do meu orçamento. Era estruturalmente sólida e, o mais importante, era minha. No dia em que peguei as chaves, literalmente me sentei no chão da sala vazia e chorei. Patético? Talvez, mas depois de ver a Sara ganhar tudo de mão beijada, a vida inteira, enquanto eu ralei por cada coisa que conquistei, aquilo foi como uma redenção, a prova de que fazer as coisas do jeito certo, mesmo sendo o jeito mais difícil, pode sim valer a pena. Ah, e falando em Sara ganhando tudo de graça, é aqui que a história começa a ficar interessante. Há 5 anos, nossos pais deram uma casa para ela. Não qualquer casa, mas uma belíssima casa de 4 quartos na parte chique da cidade. Daquelas áreas onde as pessoas têm plaquinhas da empresa de segurança no jardim e todos dirigem Teslas. Era muito mais bonita que a minha, provavelmente valia o dobro. Quer adivinhar quanto tempo ela levou para estragar tudo? Menos de 1 ano. Convenceu o papai de que seria um investimento inteligente vender a casa e usar o dinheiro para financiar o mais novo projeto dela, uma mistura de programa de detox com produtora musical para o namorado da vez. Spoiler: ele pegou o dinheiro e sumiu. Agora ela está de volta morando na casa de hóspedes dos nossos pais, de novo sem pagar um centavo, enquanto eles bancam tudo, da escola particular das crianças aos tratamentos mensais de spa, para o bem-estar dela. Mas enfim, eu estava vivendo minha vida, seguindo meu caminho, reformando minha casa aos poucos, cômodo por cômodo. Me livrei daquele carpete do banheiro. Sério, quem coloca carpete num banheiro? Pintei por cima da cozinha laranja neon e até comecei um escritório de verdade em casa. A vida estava boa. Até que no mês passado, tudo foi direto para o inferno. Era uma terça-feira e eu tinha acabado de sair, provavelmente, do plantão mais pesado da minha carreira. Tive que ajudar em 3 cirurgias de emergência seguidas, incluindo um pobre pastor alemão que engoliu a coleção inteira de brinquedos de uma criança. Estou falando de Legos, Hot Wheels, tudo mesmo. Quando cheguei em casa, estava funcionando só com café e força de vontade. Desabei no meu sofá, velho, mas super confortável, que encontrei numa venda de garagem, quando meu telefone tocou. Era o pai. Agora, ele ligar não é algo tão fora do comum, mas algo parecia estranho. Talvez fosse o jeito forçado como ele tentava parecer casual. Ou talvez fosse só meu cérebro exausto, sendo paranoico, mas meu instinto gritava que havia algo errado. Oi, filho, tá em casa? Posso passar aí rapidinho? Preciso conversar sobre uma coisa com você. Eu deveria ter confiado no meu instinto. 20 minutos depois, ouvi não um, mas 2 carros estacionando na minha garagem. Pela janela da frente, vi o pai saindo do Mercedes dele, aquele que ele comprou para a família, mas só a Sara dirige. Depois, saiu de um Range Rover novinho, provavelmente também financiado por ele. A Sara, se equilibrando naqueles ridículos saltos Louboutin de sola vermelha, que com certeza custam mais do que minha hipoteca do mês. Eu deveria ter batido a porta na hora. Eles entraram como se fossem donos do lugar. Sara imediatamente começou a criticar tudo. Aff, essa mobília é tão básica. Sim, porque alguns de nós compramos as coisas com o nosso próprio dinheiro, irmã. Essas paredes têm que ser brancas para o meu estilo estético. Elas são bege, mas tudo bem. Esse espaço seria perfeito para o estúdio de TikTok do Jaden. O filho de 8 anos dela não precisa de um estúdio de TikTok. Sentamos na sala. Sara se espalhou na minha poltrona como se fosse um ensaio fotográfico, ainda gravando coisas com o celular de vez em quando. O pai pigarreou, deu uma risadinha esquisita e soltou a bomba que começou esse pesadelo todo. Então, filho, sua irmã tem passado por alguns desafios ultimamente. Sara já entrou com o drama. Ai, meu Deus! Pai, não fala como se fosse uma tragédia. Eu só tô tipo mudando meu modelo de negócios. Ela se virou para mim com aquele olhar falso de simpatia. Meu negócio de cristais de meditação não estava mais alinhado com meu eu autêntico. Eu ali, sentado, pensando nos $20.000 que o pai investiu no negócio dela 3 meses atrás. Mas fiquei calado. Pai continuou. Enfim,
Estávamos pensando, essa casa é muito grande para só uma pessoa. Sua irmã tem 3 filhos crescendo e precisam de espaço para prosperar. A gente acha, ele fez uma pausa dramática, que você deveria dar sua casa para Sarah. Juro que achei que estava alucinando de tão cansado, tipo se tivesse dormido no trabalho, e isso tudo fosse um sonho bizarro causado por café demais e cheiro de cirurgia canina. Desculpa, o quê? Sarah revirou os olhos com tanta força que achei que iam ficar presos. Credo, não dramatiza. Nem parece que você está usando esse espaço todo. Ela fez um gesto vago com o celular ainda gravando. Eu preciso de um lugar adequado para criar conteúdo. A iluminação da casa de hóspedes está destruindo meu engajamento. Olhei para o pai, esperando que aquilo fosse uma piada, mas ele estava com aquela mesma expressão de sempre quando a Sarah quer alguma coisa. Dá logo para ela o que quer, assim a gente tem paz. Olha, você não pode estar falando sério, eu disse. Pai se inclinou para frente, usando aquele tom de voz de empresário razoável. Pensamos bem. Você é jovem, solteiro, focado na carreira. Pode muito bem conseguir um apartamento mais perto do hospital veterinário. A Sarah precisa de estabilidade para os filhos. Estabilidade? Eu quase engasguei. Tipo a estabilidade da casa que vocês deram para ela e que ela vendeu para o ex tentar carreira musical? A cabeça da Sarah levantou do celular na hora. Aquilo foi diferente. A mixtape do Jackson ia ser um sucesso. Como eu ia saber que ele fugiria para Miami com aquele rapper do SoundCloud? O pai levantou as mãos num gesto apaziguador que me fez ferver de raiva. O passado é passado. Isso é sobre família, sobre ajudar sua irmã a se reerguer. Se reerguer? Eu ri, mas sem humor nenhum. Ela nunca esteve de pé. Vocês sempre sustentaram cada decisão ruim que ela tomou. Sarah ofegou como se eu tivesse ofendido pessoalmente todos os seguidores do Instagram dela. Eu sou uma empreendedora de sucesso com vários negócios. Esquemas de pirâmide não são negócios, Sarah. Foi aí que o pai tirou a carta na manga, achando que ia encerrar a discussão. Filho, se você não ajudar sua irmã agora, talvez precise reconsiderar sua posição no testamento. O silêncio foi total. Até a Sarah parou de gravar. E sabe de uma coisa? Naquele momento, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Todos aqueles anos vendo a Sarah conseguir tudo enquanto eu ralei. Todas as vezes que fiquei calado só para manter a paz. Tudo isso veio à tona. Levantei, fui até meu escritório, ignorando o "ai meu Deus", que grosseria da Sarah, e voltei com uma pasta. Uma pasta que eu vinha guardando desde o dia em que a Sarah vendeu a casa, porque uma parte de mim sabia que esse dia chegaria. Querem falar sobre o testamento, pai? Então, vamos falar. Breve explicação sobre essa pasta. No dia em que a Sarah vendeu a casa, algo clicou na minha cabeça. Talvez fossem os anos cuidando de animais doentes. Ver como uma coisa pequena pode virar um problemão se você não documenta tudo. Então, comecei a guardar registros. Cada recibo, cada mensagem, cada post nas redes sociais onde a Sarah se gabava dos investimentos. Chame de paranoia, mas fazer plantões de 12 horas num hospital veterinário ensina a confiar nos próprios instintos. Soltei a pasta na minha mesinha de centro, que a Sarah tinha acabado de chamar de tristemente suburbana, 10 minutos antes. O tudo que fez foi, honestamente, bem satisfatório. Vamos fazer umas contas, pai, eu disse, puxando o primeiro documento. A casa que você deu para Sarah, lá em Oakwood Heights. Vamos falar sobre o valor dela. Sarah bufou, finalmente largando o celular. Ah, meu Deus, você ainda está amargurado com isso? Isso foi há séculos. Eu estou tentando manifestar abundância aqui e sua energia negativa está bloqueando meus chakras. Ignorei ela e foquei no pai. Os registros mostram que ela valia $875 mil quando você deu. Sabe por quanto ela vendeu? Ozan Salnazar Milkarod. E para onde foi esse dinheiro? Pai começou a parecer desconfortável. Sarah estava examinando as unhas
como se fossem a coisa mais interessante do mundo. Puxei mais papéis. 50.000 para investir na carreira musical do Jackson. Ele sumiu com esse dinheiro 2 semanas depois, mas pelo menos ela conseguiu uma tatuagem no rosto com esse relacionamento. Depois, 200.000 para o Império dos Cristais de Cura, que durou exatamente 3 meses antes de ela declarar que cristais eram tão 2022. E não vamos esquecer dos 300.000 que ela investiu naquele esquema de pirâmide de água magnética, ou seja lá o que for aquilo. Era água ionizada alcalina de bem-estar. Interrompeu Sara, como se isso tornasse tudo melhor, e que só falhou porque as pessoas não estavam prontas para aquele nível de consciência de hidratação. Continuei colocando papel após papel sobre a mesa. O resto foi gasto em bolsas de grife, naquele Range Rover que ela não podia pagar e Deus sabe mais o quê. Mas aqui está a parte interessante, pai. Pedi a um amigo que trabalha com imóveis para verificar o valor atual da sua propriedade. O rosto do meu pai passou de desconfortável para branco como papel. Sara ainda fingia estar concentrada na manicure, mas eu vi seus ombros se enrijecerem. Sua casa, seus investimentos, tudo que você ainda tem vale menos do que a casa da Sara foi vendida. Ela já recebeu a herança dela. Na verdade, ela recebeu mais do que a parte dela e simplesmente torrou tudo em tempo recorde. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortar com uma faca. O rosto de Sara fazia um troço estranho, tentando manter uma expressão de superioridade ou um sorriso, mas um dos olhos dela tremia. Meu pai parecia prestes a ter um derrame. Então vá em frente, eu disse, recostando-me na cadeira. Me corta do testamento. Não tem mais nada para me cortar mesmo. Foi aí que Sara explodiu. Isso é tão injusto! Ela gritou, levantando-se da cadeira. Você não pode simplesmente jogar números assim. Dinheiro não é tudo. E os meus filhos? E o futuro deles? Os mesmos filhos que você explora por patrocínio no Instagram? Retruquei. Aqueles que você está tentando transformar em estrelas do TikTok antes mesmo de saberem ler direito? Pelo menos eu tenho filhos, ela gritou. E você tem o quê? Um monte de bicho doente e essa vidinha suburbana básica. Meu pai finalmente encontrou a voz. Agora, filho, esses números, eles não contam a história toda. Os negócios da sua irmã foram investimentos no futuro dela. Não, pai, interrompi. Foram você passando a mão na cabeça dela de novo, para que ela evitasse responsabilidades. E agora que você não tem mais nada para dar, tá tentando pegar a minha casa. A única coisa que eu consegui com o meu esforço, sem nenhuma ajuda sua. Sara já estava chorando, mas era aquele choro de influenciadora, claramente tentando virar o rosto para o ângulo da luz. Você não entende. Eu preciso de um espaço decente para produzir meu conteúdo. A iluminação da casa de hóspedes está matando meu engajamento. Meus seguidores esperam uma certa estética. Seus seguidores? Ri. Quer dizer aqueles que você comprou? Porque eu tenho os comprovantes disso também. A mandíbula dela caiu. Você não faria isso? Peguei mais uma pilha de papéis. 10.000 seguidores falsos comprados só no mês passado. Será que seus patrocinadores gostariam de saber disso? Meu pai se levantou, tentando retomar o controle da situação. Chega! Esse tipo de comportamento é exatamente o motivo pelo qual estamos preocupados com você. Isso não é como uma família deve se tratar. Não, pai, isso não é como uma família deve se tratar. Família não tenta roubar a casa um do outro. Família não passa a vida mimando um filho e ferrando o outro. E com certeza, família não ameaça cortar alguém de um testamento que já está vazio. A máscara de Sara já escorria. À prova d'água, uma ova. Isso é o que dá comprar maquiagem falsificada. Mas ela ainda estava tentando filmar partes disso no celular. Meus seguidores vão saber disso. Espera só até eu postar sobre esse drama familiar tóxico. Posta o que quiser, eu disse, puxando um último documento. Mas é melhor ler isso antes.
Lembra do contrato que você assinou com o pai quando ele te deu a casa? Aquele que dizia que você usaria o dinheiro de forma responsável? Aquele que, tecnicamente, te torna culpada de fraude, já que você mentiu sobre os investimentos. O celular escorregou da mão dela e caiu no chão com um estrondo. Levantei-me, juntei meus papéis. Agora saiam da minha casa, os dois. E se algum de vocês ousar me ameaçar com herança de novo, esses papéis vão direto para um advogado. Depois que os expulsei naquela noite, honestamente achei que tinha acabado. Tipo, quem em sã consciência tentaria alguma coisa depois de ser exposto daquele jeito? Mas acho que subestimei o quanto Sarah se acha no direito e até onde meu pai vai para alimentar o comportamento maluco dela. Os dias seguintes foram relativamente tranquilos, tirando os posts passivo-agressivos da Sarah no Instagram sobre membros tóxicos da família e vampiros de energia negativa. Tenho quase certeza que ela estava falando de mim. Ele ainda postou uma história quilométrica sobre como às vezes o universo te faz passar por lutas para te preparar para a abundância, ou alguma besteira assim. Enquanto isso, postava direto de um dia de spa que o papai com certeza pagou usando mais uma roupa nova de grife. Eu estava trabalhando nos meus turnos habituais no hospital veterinário, tentando voltar ao normal. Tinha esse caso super fofo de um pitbull resgatado que precisava de cirurgia. Aliás, ela está ótima agora. Está super bem com a nova família. Tudo parecia estar se acalmando. Até que chegou a quinta-feira passada. Eu estava no meio de um procedimento odontológico complicado num gato. Curiosidade: dentes de gato são muito mais complexos do que as pessoas imaginam. Quando meu celular começou a explodir no bolso, vibrando sem parar. Normalmente, nunca olho o celular durante um procedimento, mas algo parecia errado. No intervalo, finalmente vi as mensagens. Santo Deus! A primeira foi do meu vizinho Mike. Cara, tem um caminhão de mudança na sua garagem. Depois da outra vizinha, Karen. Uma Karen de verdade legal, não aquele estereótipo. Tem gente colocando móveis na sua casa. Tá tudo bem? Depois veio uma sequência de mensagens cada vez mais desesperadas de ambos, dizendo que Sarah e meu pai estavam literalmente mudando as coisas para dentro da minha casa. Liguei para o Mike na hora, tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Mike, que diabos está acontecendo? Cara, sua irmã e seu pai chegaram faz cerca de 1 hora com um caminhão da U-Haul e uns caras da mudança. Eles trouxeram até um chaveiro. Disseram algo sobre você ter dado a casa para eles. Achei estranho, mas não quis assumir nada. Eu senti como se fosse vomitar. Disse ao meu supervisor que estava com uma emergência familiar, o eufemismo do século, e corri para casa. Durante todo o trajeto, minha mente girava. Eles não podiam estar tão loucos assim, certo? Isso tinha que ser algum tipo de engano. Errado. Estacionei em frente à minha casa e lá estava um enorme caminhão da U-Haul na minha entrada. Sarah estava dirigindo alguns carregadores visivelmente confusos enquanto filmava tudo para o Instagram, e meu pai conversava com um chaveiro que estava literalmente trocando minhas fechaduras. A melhor parte, os 3 filhos da Sarah corriam pelo meu jardim da frente gritando: "A gente pode escolher nossos quartos?", enquanto ela berrava com eles por estarem arruinando sua live do Instagram. O mais novo, que tem uns 2 anos, estava literalmente rabiscando minha porta da garagem com marcadores, e ela estava ocupada demais filmando para perceber. Estacionei meu carro bloqueando o caminhão da U-Haul. Eles não iam tirar aquele caminhão dali agora, e fui direto até a minha porta. Sarah me viu e teve a audácia de parecer irritada. "Aff, o que você está fazendo aqui? Tá estragando totalmente a surpresa para os meus seguidores. Eu ia fazer toda uma série de reforma da casa." Eu estava literalmente tremendo de raiva nesse ponto. "O que eu tô fazendo aqui? Essa é a minha casa." Meu pai entrou na conversa, tentando agir todo calmo e profissional, enquanto um crime estava sendo cometido bem atrás dele. "Filho, como você estava sendo tão inflexível, achamos melhor te ajudar a tomar a decisão certa.
Você não pode deixar sua irmã e os filhos dela na rua. Na rua? Ela mora de graça na sua casa de hóspedes. Sara revirou os olhos, ainda filmando. Esse não é o ponto. A casa de hóspedes não tem uma sala de cinema, onde eu vou gravar meus vídeos motivacionais de segunda-feira. Peguei meu celular para ligar para a polícia. E foi aí que Sara mostrou quem realmente era. Ela segurou meu braço, ainda filmando com a outra mão, claro, e disse com uma voz estranhamente calma: Vai, liga. Mas lembra que eu tenho 3 filhos. Quem você acha que a polícia vai apoiar? Um cara solteiro que trabalha com animais ou a pobre mãe solteira tentando cuidar dos filhos? Meu pai balançava a cabeça como se isso fizesse todo o sentido. Pense bem, filho. Deixa sua irmã ficar com a casa. A gente arruma um bom apartamento para você. Olhei para o chaveiro, que já parecia bem desconfortável. Você verificou quem é o dono desta casa antes de trocar as fechaduras? Ele se mexeu nervoso. Ah, eles disseram que era uma propriedade da família. Mostra os papéis para ele, gritou Sara, perdendo a pose. Pai, mostra para ele que essa casa é da família. Meu pai começou a fuçar na pasta dele, tirando uns documentos claramente falsos, provavelmente impressos em alguma copiadora. Mas eu tinha algo melhor. Peguei meu celular, abri meus arquivos e mostrei para o chaveiro minha escritura, documentos da hipoteca e registros de imposto da propriedade, todos em meu nome, todos legais. O rosto do chaveiro ficou branco. Sara ainda estava filmando, mas agora gritava sobre masculinidade tóxica e como eu estava oprimindo os sonhos dela. Meu pai tentava falar por cima de todo mundo sobre obrigações familiares e fazer o que é certo. E foi aí que eu fiz algo que mudou tudo. Apertei o botão de chamada no meu celular e disse as palavras que fizeram o sorriso falso de Instagram da Sara desaparecer completamente. Sim, polícia. Gostaria de reportar uma invasão em andamento. O que aconteceu em seguida foi como assistir a um acidente em câmera lenta, só que versão instagramável. Sara imediatamente entrou no modo crise de influencer mãe. Ai meu Deus, você tá filmando isso? Swingueu gritou, tentando se posicionar melhor para a iluminação enquanto fingia um colapso. Isso é literalmente abuso. Eu tô literalmente tremendo agora. Meus seguidores não vão acreditar nessa masculinidade tóxica. Enquanto isso, meu pai passava pelas 5 fases do luto em tempo recorde. Filho, pensa bem no que está fazendo. Ele disse com aquela voz que tenta soar autoritária, mas com o pânico evidente. Somos família, podemos resolver isso. O chaveiro, coitado, já estava empacotando as ferramentas como se estivesse numa competição de velocidade. Não o culpo. Isso com certeza não foi o que ele esperava quando fez o curso de chaveiro, se é que isso existe. Agora vem a melhor parte. O filho mais velho da Sara, Jaden, que claramente assiste TikTok demais, aparentemente achou que aquele era o momento perfeito para começar a carreira de influenciador. Esse garoto de 8 anos pegou um iPad, provavelmente mais caro que meu primeiro carro, e começou uma narração. E aí, galera? Bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente tá vendo minha mãe ganhar uma casa nova, mas meu tio tá sendo mó suspeito. Queria estar inventando isso. A polícia chegou em algo que pareceu uma eternidade, mas deve ter sido uns 10 minutos. 2 viaturas pararam e Sara imediatamente, e quero dizer imediatamente, mudou para o modo pobre mãe solteira indefesa. Sabe aqueles vídeos de cabras que desmaiam? Era tipo isso, mas com mais grife e lágrimas falsas. Oficiais, ela choramingou, de algum jeito, achando o ângulo perfeito da câmera, enquanto fingia estar arrasada. Graças a Deus que vocês chegaram. Meu irmão tá tentando deixar a mim e meus bebês sem teto. Olhem para essas carinhas. Mas o lance sobre policiais de verdade é que eles não são os seguidores da Sara no Instagram, nem os amigos do golfe do meu pai. Eles lidam com leis e fatos reais. Senhora, precisamos ver sua identificação e prova de residência, disse o primeiro policial, totalmente imune à performance digna de Oscar da Sara.
Peguei meu celular e mostrei tudo para eles: escritura da propriedade, extratos da hipoteca, registros de impostos, tudo. Depois, mostrei minha carteira de motorista com aquele endereço. Oficiais, eu disse, tentando manter a voz firme, essas pessoas estão tentando invadir minha casa. Contrataram um chaveiro para trocar as fechaduras enquanto eu estava no trabalho. Estão literalmente trazendo móveis para dentro neste momento. Sarah tentou interromper com alguma história sobre propriedade da família e acordos, mas o segundo policial a cortou. Senhora, a senhora tem algum documento legal que comprove seu direito de estar aqui? Meu pai deu um passo à frente com os documentos falsos, impressos na Kinko's. O policial deu uma olhada e, sem brincadeira, suspirou como se estivesse lidando com crianças que fizeram o dever de casa com giz de cera. Senhor, isso não são documentos legais de propriedade. Isso parece uma apresentação de PowerPoint impressa em papel bonito. Gente, o deboche na voz desse policial. Eu quase senti pena do meu pai. Quase. Os policiais trocaram um olhar que só posso descrever como 100% de saco cheio. Senhora, pare de filmar e saia da propriedade. Isso é uma cena de crime em potencial. Cena de crime? A voz da Sarah atingiu um tom que provavelmente fez cães uivarem a 3 quarteirões de distância. Isso é assunto de família, é sobre os meus filhos. O policial se virou para mim. Senhor, o senhor deseja prestar queixa? O rosto da Sarah caiu mais rápido que seu último esquema de marketing multinível. Meu pai começou a balbuciar sobre família, reputação e alguma coisa sobre a associação do clube de golfe. Os policiais, honestamente, foram incríveis em lidar com tudo. Pegaram depoimentos de todos, inclusive do chaveiro visivelmente desconfortável, que ficou completamente disposto a cooperar assim que percebeu que quase participou de um crime. Os carregadores também mostraram a ordem de serviço para os policiais, que a Sarah tinha preenchido com uma história sobre aquilo ser sua propriedade de investimento. Tenho quase certeza de que isso é fraude, mas não sou advogado. Enquanto um policial pegava os depoimentos, o outro começou a supervisionar a remoção de tudo o que já tinham levado para dentro. Vocês tinham que ver a cara da Sarah quando começaram a carregar o monstro de sofá de veludo rosa dela. Enquanto isso, meu pai tentava fazer controle de danos por todos os lados. Estava no telefone com o advogado, que aparentemente não estava atendendo. Acho que aquelas conexões do country club não são tão fortes assim. Ao mesmo tempo, tentava impedir a Sarah de ter um colapso total e controlar as crianças, que ainda estavam tratando tudo como se fosse um desafio do YouTube. Foi aí que o filho do meio da Sarah, o Mason, soltou a bomba que mudou tudo. Esse gênio de 5 anos olhou para o policial e disse: "A gente vai para a cadeia igual quando a mamãe pegou as coisas do shopping." A sobrancelha do policial subiu tão rápido que quase quebrou a barreira do som. "Senhora, tem mais alguma coisa que deveríamos saber?" O rosto da Sarah passou por mais filtros que as postagens dela no Instagram. Ele está confuso. Ele quis dizer quando eu precisei devolver uma coisa. Mason, querido, a mamãe te disse para não falar sobre assuntos de adulto, mas o Mason, abençoado seja, estava embalado. Mas você disse que o segurança foi malvado por não acreditar que você era uma influenciadora famosa. E depois, o vovô teve que ir lá pagar a loja. Mason! Gritou a Sarah, largando o celular pela primeira vez desde que tudo aquilo começou. Vai pro carro agora! Os policiais trocaram um olhar cheio de significado. Um deles se afastou para fazer uma ligação e ouvi ele pedindo à central para puxar o histórico da Sarah. Meu pai parecia prestes a ter um aneurisma. Enquanto isso, os carregadores ainda estavam tirando as coisas da casa. Um deles veio até mim, com cara de confuso, segurando um enorme painel de visão cheio de fotos da minha casa. Obviamente, capturas de tela do antigo anúncio da imobiliária, com a frase Império da Sarah, escrita no topo com caneta de glitter. Onde a gente coloca isso?
Perguntou. Sara tentou pegar o painel na hora. Esse é meu quadro de manifestação. Passei horas escolhendo os cristais certos para alinhar a energia. O policial interferiu. Senhora, todos os itens não autorizados precisam ser removidos da propriedade. Mas eu já fiz uma limpeza energética com sálvia no espaço. Foi quando outra viatura chegou. Aquele comentário do Mason sobre o incidente no shopping? Pois é, havia um mandado de prisão em aberto contra Sara. Aparentemente, ser influenciadora não te dá o direito de sair da Nordstrom com mercadoria não paga, mesmo que você planeje postar sobre isso depois. A cara da Sara, quando começaram a ler seus direitos, foi impagável, embora ela tenha conseguido perguntar se podia se posicionar melhor para sua foto da ficha policial. Finalmente, o pai entrou em ação, mas não para ajudar a Sara. Não, ele começou a recolher freneticamente todos os papéis que trouxe. Sabe? Aqueles documentos falsos da propriedade que eles tinham feito. O policial percebeu. Senhor, vou precisar ver esses papéis. O pai tentou enfiá-los no bolso como uma criança escondendo uma nota ruim. Isso? Ah, são só algumas fotos de família. Senhor, os papéis, por favor. Quando o policial começou a olhar os documentos, a expressão dele ficou cada vez mais séria. Aparentemente, tentar falsificar documentos de propriedade é algo sério. Quem diria? Enquanto um policial lidava com o mandado de prisão da Sara e outro revisava o projeto literário do pai, o chaveiro me puxou de lado, suando frio. Olha, cara, juro que não sabia. Disseram que era uma propriedade da família. Me mostraram os papéis. Eu devia ter verificado melhor. Por favor, não faça queixa contra mim. Eu vou consertar isso. Olhei para ele, claramente com medo de perder a licença, e tomei uma decisão que seria crucial depois. A Karma finalmente veio cobrar e trouxe provas. Lembra quando falei da decisão sobre o chaveiro? Pois é, decidi não acusá-lo, mas com uma condição. Ele precisava dar um depoimento completo sobre como o pai e a Sara apresentaram aqueles documentos falsos. Descobriu-se que era mais sério do que imaginávamos, porque aqueles não eram apenas papéis mal feitos. Tinham assinaturas e carimbos forjados, caracterizando fraude completa. O depoimento do chaveiro abriu uma investigação toda, mas foi aí que a Karma realmente atacou. Lembra do comentário do Mason sobre a Sara ter furtado algo? Isso abriu um enorme cano de problemas. A influenciadora estava aplicando um golpe. Ela aceitava patrocínios de marcas, fazia pedidos com códigos promocionais, depois devolvia tudo para receber reembolso em dinheiro, enquanto ainda postava avaliações pré-gravadas com produtos que já havia devolvido. Ela enganou mais de 30 empresas desse jeito. A situação do pai ficou ainda pior. Durante a investigação da fraude, descobriram que ele vinha desviando dinheiro da empresa para sustentar o estilo de vida da Sara. Todas aquelas bolsas de grife, a mensalidade da escola particular, o Range Rover, dinheiro da empresa. Ele manipulava os livros contábeis há anos, colocando tudo como despesas de negócios para uma empresa de consultoria falsa que criou no nome da Sara. As peças começaram a cair rápido depois disso. O pai foi demitido e enfrenta acusações criminais. A empresa está processando ele por cada centavo. A Sara enfrenta múltiplas acusações de fraude, além do mandado original por furto. Quanto às crianças, essa é a única parte boa de toda essa confusão. O ex da Sara, pai do Jaden, deu um passo à frente e conseguiu a custódia dos 3 filhos. Aparentemente, ele se ajeitou, está casado com uma psicóloga infantil e mora numa casa agradável em um bairro residencial. As crianças estão em terapia, estudando em escola pública. Que horror! E parecem mais felizes do que nunca. Minha casa ainda é minha, claro. Já consertei a porta da garagem. Adeus, desenhos de marcador. Pintei por cima da parede que a Sara tentou pintar de rosa neon e transformei um dos quartos extras num escritório de verdade. Os vizinhos agora brincam que minha casa é o prédio mais seguro do bairro. A melhor parte de tudo isso? Semana passada, recebi uma carta da Sara. Ela está escrevendo da casa da mãe na Flórida
para onde fugiu para evitar a atenção da mídia, implorando que eu ajude com as despesas legais. Diz que aprendeu a lição e quer reconstruir os laços familiares. Até ofereceu promover minha clínica veterinária no Instagram dela, que, aliás, perdeu 80% dos seguidores desde a prisão. Tirei uma foto da carta dela, escrevi não em letras grandes e vermelhas e mandei de volta. A Sara já postou que está em negociações para se interpretar na adaptação da história. Tenho quase certeza que os dois estão mentindo, mas, a essa altura, eu só sento e rio. Minha casa está paga, meu trabalho é gratificante e nunca mais preciso me preocupar em achar cristais nas almofadas do sofá. Valeu por acompanhar essa loucura, Reddit. Lembre-se, às vezes, a melhor família não é aquela em que você nasce, mas aquela que você escolhe.